Quê? Fecha a porta, senão o frio vai entrar. Com certeza você já deve ter tido esse simples diálogo com alguém falando que fecha essa porta, senão o frio vai entrar. Será que fisicamente essa frase tá correta? Bom, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a calorimetria e as trocas de calor. Eu sou Thiago Tolvo, professor do cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPCEX. Hoje vamos entrar na aula 2 falando sobre calorimetria e o calor específico sensível. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, eu vou deixar um card aqui, então clica nele e vai assistir o vídeo. Então vamos começar falando sobre o que é calorimetria. Bom, se você reparar, você vai acabar percebendo que calorimetria é dividido em calori e metria. Calor, calore é a mesma coisa que calor, certo? Então, calore, calor. Metria, como a gente viu na própria aula passada, metria se remete à medida. Então, quando a gente une calore e metria, temos calorimetria, que é o estudo do calor. É a parte da física que estuda o calor e as trocas de calor que ocorrem entre um corpo e outro. Para entendermos melhor sobre isso, vamos imaginar o café da manhã. No seu café da manhã, você pode preferir uma bebida quente ou uma bebida fria, certo? Uma bebida quente pode ser o café. O café, geralmente, a gente vai tomar ele quente, enquanto, por exemplo, um copo de leite a gente vai tomar fria, é uma bebida fria. Café, bebida quente, o copo de leite, bebida fria. Mas, se você assistiu o vídeo passado, você lembra que a gente falou sempre tem que comparar em relação a alguma coisa quando a gente está falando sobre temperatura. Então, fisicamente, falar quente, falar frio não é correto. Então, a gente vai riscar quente e vai colocar bebida de maior temperatura. Então o café ele tem maior temperatura, enquanto o leite ele é uma bebida com uma menor temperatura. Certo? Não vamos usar nem quente nem frio, e sim bebida de maior temperatura, bebida de menor temperatura. E aí, você lembra que na aula passada a gente definiu temperatura como sendo o grau de agitação médio das partículas? Ou seja, quanto maior o grau de agitação, quanto mais agitadas as partículas estão, maior vai ser a sua temperatura. E quanto mais devagar as partículas estão, menor a agitação delas, menor vai ser a temperatura. Então, como o meu café ele tem uma maior temperatura, suas partículas devem estar mais agitadas. E como o leite tem uma menor temperatura, suas partículas devem estar um pouquinho mais devagar. Quer ver? Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Então, o café, por ele estar com uma maior temperatura, suas partículas estão se movendo mais rapidamente. Já o caso do leite, que tem uma menor temperatura, suas partículas têm um grau de agitação menor e com isso elas agitam, elas se movem mais devagar. Voltando aqui, vocês viram que as partículas elas têm movimento? Bom, se vocês pensarem lá na frente 1, a parte de mecânica, a parte de energia, vocês vão ver que energia relacionada ao movimento é energia cinética. Então as partículas elas possuem energia cinética simplesmente por estarem em movimento. Então as partículas, o meu café como um todo, juntando a energia de todas as partículas, ele tem uma certa energia. E essa energia é o que vai definir a temperatura do meu café e é o que vai definir também a temperatura do meu leite. Quanto mais agitados, maior essa energia. Quanto maior essa energia, maior a temperatura. Quanto menor essa energia, menor a temperatura. Essa energia é chamada de energia térmica, que está justamente ligada com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia térmica o meu corpo vai ter. E quanto menor a temperatura, menos energia térmica ele vai ter. Então, a gente pode dizer que a energia térmica do café ela é bem maior do que a energia térmica do leite, só pelo fato dele ter uma maior temperatura do que o leite. Então, podemos dizer que o café ele tem uma maior temperatura, então ele tem um maior grau de agitação médio das partículas, consequentemente ele vai ter uma maior energia térmica. Diferente do leite, e como tem uma menor temperatura, ele tem um menor grau de agitação das partículas, as partículas estão se movendo mais devagar, então a sua energia térmica é menor. Agora, se eu pegar meu café e meu leite e juntar os dois para fazer um pingado. Se eu juntar os dois, colocar os dois no mesmo recipiente, vai acabar ocorrendo uma troca de energia térmica. O meu café, por ter uma maior energia térmica, vai ceder energia, vai ceder calor pro leite. E essa troca de energia térmica do meu café pro leite é justamente chamado de calor.
Então essa é a definição do calor, é a energia térmica em movimento, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É sempre o corpo de maior temperatura, ele dá calor, ele dá energia térmica para o corpo de menor temperatura que recebe essa energia. Então, como o meu café está cedendo a energia que ele tem, ele vai perdendo energia. Se ele está perdendo energia, suas partículas estão começando a ficar cada vez mais devagar. Se as partículas estão ficando cada vez mais devagar, a sua temperatura vai começar a diminuir. Diferente do leite, que ele está ganhando a energia térmica do café. Se ele está ganhando a energia, suas partículas vão começar a cada vez se mover mais rápido. E quanto mais rápido elas estão se movendo, maior vai ser a temperatura. Então, enquanto o meu café está diminuindo a temperatura, o meu leite está aumentando a temperatura, até que chegue em uma temperatura média entre as duas. Quando isso acontece, a gente fala que chegou no equilíbrio térmico. E aí as trocas de calor cessam, não vai ter mais trocas de calor. Então, muito importante, calor é a energia térmica em movimento, sempre, mas sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, lembra daquela frasezinha que a gente falou no começo da aula? Fecha essa porta, senão o frio vai entrar? Pois é. Fisicamente ela tá errada, não é o frio que entra, mas sim o calor que sai. Então o frio basicamente é ausência de calor. Beleza, agora vamos falar sobre alguns tipos de calor. Existem alguns tipos, mas hoje especificamente vamos falar sobre o calor específico sensível. Se vocês pararem para reparar aqui, ó, a gente tem uma troca de energia térmica, uma troca de calor, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, onde aconteceu uma mudança das temperaturas. Então meu café mudou de temperatura e o meu leite também. Se eu tive uma mudança de temperatura, esse é o calor específico sensível. Então é justamente quando temos uma variação da temperatura, tanto para mais quanto para menos. Mas antes de falarmos sobre ele, vamos falar sobre capacidade térmica, que a gente vai chamar carinhosamente de Czão. Certo? Vamos imaginar aqui um cubão, e eu coloco embaixo dele uma fogueira, eu coloco fogo, eu coloco algo para dar calor para esse meu corpo. Aí a pergunta que eu faço para você: quanto de calor eu tenho que fornecer para esse cubo para que ele varie a sua temperatura em 1 grau? E essa é justamente a definição de capacidade térmica. Quanto de calor eu tenho que dar para um corpo para que ele varie a sua temperatura em 1 grau? Então a gente pode dizer que a capacidade térmica é calor dividido pela temperatura, pela variação da temperatura. Aqui eu coloquei delta teta, variação temperatura. A partir de agora, delta vai ser sempre variação. Então se eu tiver delta S, variação do espaço. Aqui o mais usual é teta para usar em temperatura. Então delta teta, variação da temperatura. E variação é sempre final menos inicial. Então, delta teta é temperatura final menos temperatura inicial. Agora, o meu delta teta, ele está dividindo. Se eu quiser passar para o outro lado, vai multiplicando. E aí a gente chega na famosa fórmula do que cacete. Q é igual a capacidade térmica vezes delta teta, variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. É o que cacete. Agora vamos dar um enfoque nessa lousa, porque a gente vai fazer um exemplo bem rapidinho. Então, vamos lá. Olha esse exemplo. Ele fala que um corpo recebe 1000 calorias de calor total. Depois disso, ele vai acabar variando a sua temperatura em 20 graus Celsius. Ou seja, como ele ganhou calor, a temperatura vai aumentar. Qual o valor da capacidade térmica Czão? Bom, vamos usar a equação que a gente tem. Eu tenho que cacete. Calor é igual a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. O calor, ele vale 1000 calorias, que é igual a capacidade térmica, que é o que eu quero, vezes a variação da temperatura. Eu não tenho nem que fazer final menos inicial, ele já deu direto quanto que é o delta, é 20. Esse 20 aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então nós temos que 1000 dividido por 20 é igual a capacidade térmica. 0 com 0, 2 com 100, 50. Então a nossa capacidade térmica é igual a 50. Mas 50 é o quê? É calor pela temperatura. O calor é dado em calorias
e a temperatura é dada em graus Celsius. Então, 50 calorias por grau Celsius. Bem simples o exercício, espero que tenham entendido. Vamos voltar para a aula. Voltamos! Para entender o calor específico sensível, a gente não vai mais falar de um cubo, de um objeto, a gente vai falar de uma substância. Porque o calor específico sensível é uma característica da substância. Então eu vou pegar aqui uma substância, ferro. Se eu quiser o calor específico sensível, que eu vou chamar carinhosamente de Czinho, enquanto a capacidade térmica é Czão, o sensível é Czinho. A gente vai dizer que o calor específico sensível de uma substância corresponde à capacidade térmica por unidade de massa. Ou seja, o calor específico sensível, Czinho, é igual à capacidade térmica por unidade de massa. Eu traduzi matematicamente o que ele falou, certo? Olha ela aqui. Czinho é igual a Czão sobre M. Mas Czão é o que a gente acabou de falar? Capacidade térmica é a quantidade de calor Q dividido pela variação da temperatura. Então eu vou substituir ali. Calor específico sensível, Czinho, é igual a capacidade térmica, calor dividido pelo ΔT, temperatura, dividido pela massa. Olha só o que eu tenho uma divisão de frações. Em divisão de frações, o que eu faço? Conservo de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Então eu sei que o Czinho é igual a Q dividido pela variação da temperatura vezes o inverso do de baixo. A gente tinha M sobre 1, vamos ter 1 sobre M. Então meu calor específico sensível é igual. Então a gente tem aqui do lado que o calor específico sensível também pode ser chamado de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Agora repara só, tudo isso aqui embaixo está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então aí a gente chega na famosa equação do Q-macete, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa de substância que eu tenho 100 gramas, 20 gramas, 1 quilo, certo? Czinho, calor específico sensível. E o ΔT é a variação da temperatura. Delta, variação, final menos inicial. Pode parecer um pouco confuso, mas vamos focar nessa lousa de novo e fazer mais um rápido exemplo para vocês entenderem. Vamos lá! Olha o que esse exercício fala pra gente. Um cubo de ferro, Fe, foi aquecido de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Ele quer saber quanto de calor Olha o que esse exercício fala pra gente. Um cubo de ferro de 200 gramas, ele foi aquecido de 20 graus Celsius até 40 graus Celsius. Ele quer saber qual a quantidade de calor eu tive que dar para esse cubo para que isso aconteça. Dados o calor específico sensível, 0,11 calorias sobre gramas vezes graus Celsius. Esse é o calor específico sensível de quem? Da substância, que é o ferro. Então vamos ver a equação que a gente tem. A gente tem a equação do Q-macete. Q é igual a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação da temperatura. O Q, o calor, eu quero. A massa, eu tenho. O calor específico sensível, ele deu. A variação da temperatura, delta, final menos inicial. 40 menos 20, tenho tudo, só resolver. Então, calor é igual a massa, que está valendo 200 gramas, vezes o calor específico sensível, 0,11, vezes a variação da temperatura, final menos inicial, 40 menos 20. Então, o calor é igual a 200 vezes 0,11 vezes 40 menos 20, 20. Fazendo essas contas, a gente vai ter que o calor total necessário para que a temperatura aumente 20 graus Celsius é igual a 440 calorias. Então eu preciso fornecer 440 calorias para que 200 gramas de ferro aqueça sua temperatura em 20 graus Celsius. Espero que tenham entendido, então vamos continuar para a aula.
Voltamos! Para finalizar nossa aula, vamos falar sobre balanço energético ou equilíbrio térmico. Você lembra que quando eu falei lá no começo, quando a gente misturava o café e o leite para fazer o pingado, o café diminuía a temperatura enquanto o leite aumentava a sua temperatura até chegar numa temperatura média ali, até entrar em equilíbrio térmico? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, é isso que fala o equilíbrio térmico, é isso que fala o balanço energético. Bom, vamos imaginar aqui um leite. Copo de leite, aquele mesmo leite. Esse leite ele tá por volta aí dos seus 10 graus Celsius ou mais baixo, tá ali uma temperatura agradável para se beber. Eu vou colocar mais café. Eu vou misturar o meu leite com café a 70 graus Celsius e no final vamos ter o quê? O pingado. Leite, café, sensacional. E aí, qual vai ser a temperatura final desse meu pingado? Bom, você já concordou comigo que o café está em uma maior temperatura do que o meu leite. Se o meu café está com uma maior temperatura, ele possui uma maior energia térmica. Se ele possui uma maior energia térmica do que o meu leite, vai acontecer trocas de calor entre quem? O meu corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, o café vai ceder calor para o leite que vai receber. Então o café dá calor e o leite recebe. Você concorda comigo que a quantidade de calor cedida pelo café tem que ser igual à quantidade de calor recebida pelo leite? Por exemplo, o leite não pode receber mais calor do nada. Tem que ter vindo de algum lugar, de onde esse lugar tem que ser do café. Então a quantidade de calor cedida pelo café é igual à quantidade de calor recebida pelo leite. Porém, o café cedeu calor, ele perdeu calor. Se ele perdeu esse calor, aqui a gente vai ter um valor negativo. Então é assim que a gente chega no balanço energético, no equilíbrio térmico. O calor cedido é igual a calor recebido. Porém, quem cedeu, perdeu. É um valor negativo. Mas para você não ficar ali toda hora, quem cedeu, quem recebeu, onde é negativo, onde é positivo, ai meu Deus, o que eu faço? Calma. Vamos lá. O Q cedido, o calor cedido, ele está subtraindo aqui. Ele vai passar desse lado, somando. Então a gente vai ter que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Pronto, Q mais Q é igual a zero. Faz isso, acabou. Não importa quem cedeu, não importa quem recebeu, soma os dois, igual a zero, faz as contas. Acabou. Então vamos lá, vamos focar nessa lousa, resolver o nosso último exemplo e finalizar a nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até amanhã! Último exercício para finalizar nossa aula. Ele fala, nós temos uma massa de 1 kg de água ou 1000 gramas de água a 70 graus Celsius. Ela vai ser misturada a 2000 gramas de água, a 2 kg de água a 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico sensível da água, o Czinho, vale 1 calorias sobre gramas vezes graus Celsius, ele pede para a gente determinar qual a temperatura final, qual o θ final dessa mistura. Bom, aqui a gente tem, após a gente misturar a água a 10 graus Celsius e a água a 70 graus Celsius, vai acontecer trocas de calor até que ocorra o equilíbrio térmico, até que aconteça o balanço energético, certo? Ou seja, nós temos que o Q recebido por uma água mais o calor cedido pela outra é igual a zero. Esses dois valores são iguais, porém quem cedeu, ele acabou perdendo, então seria negativo. Bom, nos dois casos eu tive uma mudança de temperatura. Se eu tive uma mudança de temperatura, eu tive um que macete. Então, M vezes C vezes a variação da temperatura mais M vezes C vezes a variação da temperatura tem que ser igual a zero. Lembrando que aqui é a massa de 1, massa de 2. C de 1 é o mesmo C. Delta θ de 1, delta θ de 2. A massa de 1 é 1000 gramas, vezes o calor específico sensível, 1 vezes a variação da temperatura final menos inicial. O final é o que eu quero, o inicial ele deu. Mais a massa do nosso copo 2, a massa é 2000 gramas, vezes o calor específico sensível, que é 1. Bom, não precisa colocar essa grama aqui, então some. Vezes a variação da temperatura final menos inicial. θF é o final, o inicial é 10, é igual a 0. 1000 vezes 1 é o próprio 1000, vezes θF menos 70, mais 2000 vezes 1, o próprio
2000 vezes θf menos 10 igual a 0. Olha só, para facilitar a nossa vida, eu vou dividir tudo por 1000. 1000 aqui, 1000 e 1000. 3 zeros, some com 3 zeros, 3 zeros, some com 3 zeros. Então sobrou 1, 2 e aqui 0 dividido por 1000 é o próprio zero, deixa ele quietinho aí. Então a gente vai fazer agora uma distributiva, um chuverex. 1 vezes θf, θf menos 1 vezes 70, 70. Mais 2 vezes θf, 2 θf menos 2 vezes 10, 20, igual a 0. Menos 70 menos 20, menos 90. Mais 2 θf mais θf, 3 θf igual a 0. 90 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. 90 dividido por 3, θf é igual a 30 graus Celsius. Então a temperatura final que vai chegar quando eu misturo as minhas duas águas vai ser 30 graus Celsius.